Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em suas vidas. É com alegria e satisfação que nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2019 das revistas das lições bíblicas da CPAD. E nós vamos estudar neste último trimestre de 2019 o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. E na primeira lição deste último trimestre, nós estaremos conhecendo os livros de 1º e 2º Samuel. É uma lição panorâmica que você vai ter uma ideia geral daquilo que acontece nos dois livros do profeta Samuel. E eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando no nosso canal agora, que está conhecendo o nosso canal agora. Seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar aí o seu joinha, deixar também o seu comentário e participar sempre conosco daquilo que nós temos proposto. Eu quero, antes de começar esta pré-aula, dizer a vocês que nós estamos com o curso Geração de Pregadores 3, Unidade, Reino e Relacionamento, e ele já se iniciou e as inscrições estão abertas para você participar conosco. É só você mandar o seu WhatsApp para nós. Eu vou deixar o WhatsApp logo abaixo do vídeo para que você possa entrar em contato conosco e fazer a sua inscrição. Olha, apenas R$ 60 o investimento, são mais de 27 vídeos, aulas extras ao vivo no Facebook toda a semana, então você não pode perder. Vamos iniciar então a nossa primeira lição do quarto trimestre, conhecendo os dois livros de Samuel. Fato importante que nós temos que registrar aqui é que os livros de Samuel, eles cobrem o período do final dos juízes até quase todo o reinado de Davi. O período dos juízes, aproximadamente 350 anos, eles vão desde a morte de Josué até o início do reinado de Saul. Esse é o período que nós chamamos de juízes, um período em que o povo de Deus não tinha uma liderança estabelecida. E os livros de Samuel vão cobrir, a partir do capítulo de número 1 do primeiro livro, desde o final deste período dos juízes até todo o reinado de Davi. Os protagonistas destes livros são Samuel, Saul e Davi. E qual era o propósito desses livros? Mostrar o estabelecimento da monarquia que foi pedido pelos filhos de Israel, e Deus atendeu o pedido a fim de que eles chegassem à conclusão que já tinham o maior e melhor rei e que deveriam ter sido fiéis a ele, e então alcançariam a plena felicidade. Eles já eram felizes com o rei supremo que eles tinham, todavia eles pedem um rei. Se você olhar para esse texto, você vai ver que Samuel ele se entristece quando o povo de Deus pede um rei. Eles querem ter um rei como as outras nações, e Deus diz a Samuel que não foi ele, o profeta Samuel, que eles rejeitaram, e sim o próprio Deus que foi rejeitado. Então é interessante você observar aí o propósito de Deus nos dois livros de Samuel. Com relação à autoria, queridos, é algo bastante discutido, porque os dois livros são chamados de Samuel. Porém, é fato que não é somente Samuel que é o autor deste livro, uma vez que a partir do capítulo 25 do primeiro livro, ele morre. Então é evidente que outros autores concluíram o primeiro livro, e também o segundo livro foi escrito por outros autores. Quem seriam esses outros autores? Alguns estudiosos sugerem que sejam Natan e Gade, mas nós não podemos afirmar isso com toda a convicção. O certo é que os capítulos 1 a 24 provavelmente foram escritos pelo profeta, sacerdote e juiz Samuel. Qual a data dos livros de Samuel? Eles cobrem um período de aproximadamente 130 anos, então é evidente
que Samuel não é o único autor, no período que vai desde 1100 até 970 a.C. E a redação final do livro, ela é elaborada após este período. Qual era a situação espiritual da nação de Israel, né, nesse período em que é escrito os livros de Samuel? O sacerdócio era de Eli. Eli era o governante do sacerdócio levítico, era ele que tinha a liderança deste sacerdócio e tolerava todos os pecados de seus filhos. E infelizmente Eli, neste período aqui onde começam os registros, ele já não tinha mais a visão espiritual. Então, se você olhar para os primeiros capítulos, você vai ver que os filhos de Eli, eles praticavam todas as abominações, e diz a Bíblia que Eli, ele fazia de conta que não estava vendo nada, e na verdade ele já tinha perdido mesmo a visão espiritual. Mas enquanto isso, enquanto o sacerdócio está vivendo um período turbulento, Deus trabalhava em uma família. Deus estava trabalhando numa família lá, que morava lá nos recônditos de Efraim. E há uma transição no ministério, e Deus está trabalhando para fazer essa transição do ministério. O ministério estava fadado ao fracasso, uma vez que os líderes máximos já tinham se afastado do próprio Deus. Então agora Deus está trabalhando em uma família, que é a família de Eucana. Então vamos analisar a partir de agora os versículos do 1 até o 8 do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Começando pelo primeiro versículo, nós vemos ali que havia um homem que se chamava Eucana. É interessante você notar que este nome Eucana significa Deus criou. E apesar de ser descendente do sacerdócio levítico, ele morava em Efraim, mas não era sucessor direto ao sacerdócio. É bom lembrar que para se ter direito ao sacerdócio, precisava estar numa linha de sucessão. E mesmo que você leia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 27, que Eucana, ele era levita, que morava em Efraim, ele não era um sucessor direto ao sacerdócio. É aí que você vai ver quão interessante é que Deus vai abrir a porta do nazireado. O nazireado, que está em Números capítulo 6, era uma porta de emergência para o sacerdócio, e através desta porta que Samuel vai entrar, porque seguindo a linhagem sacerdotal, ele não teria direito de ser sacerdote, porque não era filho de sacerdote. Mas nós estamos falando de um Deus que controla todas as coisas, que é soberano. Nós vamos falar mais da soberania dele, e ele estava trabalhando para colocar um novo sacerdote. No versículo 2, você vai observar a poligamia. É bom observar aqui que a poligamia, ela não fazia parte do plano divino. Anote aí, a poligamia não fazia parte do plano divino, ela era tolerada. Eucana provavelmente casou-se com Penina devido Ana ser estéril. Então, muitos notam a poligamia no Antigo Testamento e pensam que Deus aprovava. Não, Deus tolerava, o que é bem diferente. Desde o princípio, Deus estabeleceu um homem e uma mulher, e isso vai ficar claro nas páginas do Novo Testamento. Mas Eucana tinha, devido a essa situação, duas mulheres, o que não era incomum nesta época. A primeira se chamava Ana, e é praticamente certo entre os estudiosos que Ana era a primeira mulher de Eucana. O nome Ana significa graça. Agora, olha que interessante que o nome Penina, ele significa rubi. Você sabe que rubi é uma joia de muito valor. Mas eu já aprendo algo aqui que eu posso aplicar devocionalmente, que a graça é melhor do que os rubis. A graça é melhor do que as joias. Sem joias você vive, mas sem a graça você não vive. Por que eu falo isso? Porque Eucana, ele amava muito a Ana. Ele amava mais a Ana. É interessante que Penina tinha filhos. Penina gerava. Ana não gerava.
mas Ana significa graça, e é claro no texto que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Isso é fato muito interessante de você notar. Agora, veja uma coisa interessante que eu preciso deixar claro aqui. Nesse tempo aqui, ter filhos ou não ter filhos não era uma opção. Ter filhos era sinal de bênção. Não ter filhos era sinal de maldição. Não é como hoje, em que os casais decidem quando vão ter filhos, se vão ter filhos ou não vão ter filhos já. Não era dessa maneira nesse tempo aqui. Quem não tinha filhos era considerado amaldiçoado por Deus. Por isso, uma mulher estéril, ela vivia num total desprezo. E entendendo isso, você vai conseguir compreender o porquê do desespero, o porquê da angústia, do clamor de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Aqui eu vejo algo interessante, que todos os homens, 3 vezes ao ano, eles iam ao santuário central, ao tabernáculo. O tabernáculo, nesse tempo, ele ficava em Siló, cerca de 32 quilômetros de Jerusalém. Ali estava o tabernáculo com a Arca da Aliança. Desde Josué, capítulo 18 e versículo 1, o tabernáculo estava estabelecido em Siló. Então, nas 3 principais festas judaicas, os homens saíam de suas cidades e iam até o santuário central. Neste tempo aqui, no período dos juízes, ele ficava em Siló. Vamos indo mais adiante, 1 Samuel 1, versículo 4, eu noto que este homem era um adorador. Ele não era apenas alguém que fazia os rituais, ele não era um homem ritualístico, mas era sim um adorador. Pode ver que ele vinha juntamente com as suas mulheres e trazia sacrifícios, e ele dava condições da sua família oferecer também sacrifícios a Deus. Isto mostra que este homem era sim um adorador. Versículo 5, na sequência, mostra a soberania divina. O Criador abre e fecha a madre. Não existe impossível. Aqui eu vejo que Deus é poderoso e que Ele tem o controle de toda a situação. Ele tem poder para fazer o impossível. Às vezes nós passamos momentos, às vezes nós passamos situações, podem ser das mais diversas, que nós olhamos para a direita, para a esquerda, e nós sabemos que não temos a condição, não temos como resolver essa situação, mas nós temos alguém, nós temos um Deus, um ser pessoal e soberano, que Ele é acima de toda e qualquer situação. Ele é soberano sobre todas as coisas. Irmãos, eu estou aqui dando para vocês apenas um esboço destes versículos. É claro que na sua aula você vai expandir esses versículos e vai fazer uma aula aí de aproximadamente 1 hora. É um bom tempo para você ministrar a sua aula. Aqui em 15 minutos, um pouquinho mais, eu vou dar este esboço rapidamente. Então é só alguns apontamentos para que você tenha aí um início, você tenha aí uma base para elaborar a sua aula. Versículo de número 6, o que eu vejo aqui? Conflito familiar, resultado da poligamia. O trabalhar de Deus não passa pelos atalhos humanos. Olha só que interessante. O trabalhar de Deus, ele não passa pelos atalhos humanos. Deus queria levantar um novo juiz, Deus queria levantar um profeta, um sacerdote, mas ele não seria gerado da forma que todos esperavam. Ele viria de forma sobrenatural. E esse conflito familiar que eu vejo no versículo 6 é resultado da poligamia, que foi algo que Deus não estabeleceu, e sim, como já falei anteriormente, que Deus apenas tolerava. Versículo de número 7. Veja que os principais ataques a Ana era na casa do Senhor. Quando eu li esse versículo e comecei a observá-lo, eu achei muito interessante comentar com vocês. Os principais ataques a Ana não era do inimigo, não era do mundo. Os principais ataques a Ana era na casa do Senhor. Está bem claro no texto aí no versículo 7.
Era na casa do Senhor que ela era afrontada, era no santuário que ela era afrontada. Lembrando que Ana significa graça. Então nunca esqueça, Ana significa graça. Os maiores ataques à graça muitas vezes acontecem dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar onde nós devemos ministrar a graça. É o lugar onde os perdidos se encontram. É o lugar onde aqueles que estão enfermos são sarados. Todavia, eu percebo aqui que a graça era atacada, era afrontada dentro da casa do Senhor. Muitas vezes, aqueles que deveriam ministrar a graça são os maiores inimigos da graça. E isso confunde o mundo, porque as pessoas que estão fora, estão no mundo, elas querem olhar para mim, querem olhar para você e querem ver a graça de Deus, querem ver uma saída para os seus problemas, e muitas vezes nós somos o problema. É muito pesado o que digo aqui, mas os maiores obstáculos para que as pessoas cheguem a Deus muitas vezes são aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Ana significa graça, e no versículo 7 eu vejo que a graça era afrontada, era atacada dentro da casa do Senhor. É palavra revelada para você. Este é um versículo maravilhoso para você basear o seu estudo aí. Eu sei que é muito forte essa palavra, mas é uma palavra revelada pelo Espírito Santo que você pode utilizar aí como conceito na sua aula. Versículo de número 8, Eucana desejava ser o substituto para o que faltava a Ana. Mas na verdade o que faltava a Ana seria gerado por Deus de forma sobrenatural. Eucana dizia para Ana, por acaso eu não sou melhor, né? Mas na verdade ele não poderia substituir aquilo que Ana esperava, porque o que Ana esperava era algo sobrenatural que somente o Deus Todo-Poderoso poderia fazer. Para encerrar esta pré-aula, encerrar os conceitos desta pré-aula, eu digo que Ana precisava de um filho. Deus deu um profeta, juiz e sacerdote. Enquanto o ministério estava passando por sérias dificuldades, Deus estava trabalhando lá nas montanhas de Efraim, em uma família que tinha muitas dificuldades. Deus estava trabalhando ali, enquanto o ministério estava passando por um momento de fracasso. Ei, aprenda uma coisa, Deus tem o controle de toda a situação. Talvez no seu ministério, na sua congregação, você esteja passando também por um momento difícil. A palavra do Senhor para você é: Deus está trabalhando, Deus está gerando aí um Samuel, Deus está gerando do impossível e Ele tem o controle total de toda e qualquer situação. Receba esta palavra e que esses poucos conceitos eles sirvam para que você venha abençoar os seus alunos. Hoje eu fiz aqui ao vivo, fiz aqui no ambiente aberto para que vocês tenham aí um novo cenário e espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, Geração de Pregadores 3, inscrições abertas, apenas R$60, é cerca de 2 meses de curso. Tem um grupo no WhatsApp, tem grupo fechado no Facebook e você é meu convidado. Entre em contato comigo que eu vou facilitar para você poder participar.